Bem-vindo ao canal Tempo de Qualidade. Esse canal é para quem sabe que o melhor tempo é aquele que passamos com Deus. Nos ajude a crescer com a sua inscrição, like e compartilhe com os nossos irmãos. Agora, vamos ao quiz. Pergunta 1. Quem da lista não é filho de Lia? Opções: Simeão, José, Judá. Resposta correta: José. Referência bíblica: Gênesis 46:19. José era filho de Raquel. Pergunta 2. Quais desses nomes não faziam parte das 12 tribos de Israel? Opções: Levi, Issacar, Diná. Resposta correta: Diná. Pergunta 3. Qual é o sétimo livro da Bíblia? Opções: Josué, Juízes, Rute. Resposta correta: Juízes. Pergunta 4. Quais desses nomes não eram casal? Opções: Abraão e Sara, Jacó e Ana, Isaac e Rebeca. Resposta correta: Jacó e Ana. Pergunta 5. Onde Jacó faleceu? Opções: Israel, Egito, Síria. Resposta correta: Egito. Referência bíblica: Gênesis 45 dos versículos 26 a 28. Pergunta 6. Quem era o irmão de Jacó? Opções: Isaque, Arão, Esaú. Resposta correta: Esaú. Referência bíblica: Gênesis 25:26. Pergunta 7. André era irmão de qual apóstolo? Opções: Pedro, João, Tiago. Resposta correta: Pedro. Referência bíblica: Mateus 4:18. Pergunta 8. Quem foi instruído aos pés de Gamaliel? Opções: Jesus, Paulo, João. Resposta correta: Paulo. Referência bíblica: Atos 22 versículos 2 e 3. Pergunta 9. Qual dessas parábolas Jesus não contou? Opções: a parábola da dracma perdida, a parábola do soldado prudente, a parábola do juiz iníquo. Resposta correta: a parábola do soldado prudente. Pergunta 10. O que é uma parábola? Opções: são um conjunto de lendas. São histórias populares em forma de música.
São pequenas histórias que explicam um conceito. Resposta correta. São pequenas histórias que explicam um conceito. Pergunta 11. Enoque viveu quantos anos, antes de ser trasladado ao céu? Opções: 365 anos. 965 anos. 900 anos. Resposta correta. 365 anos. Referência bíblica. Gênesis 5 dos versículos 21 a 24. Pergunta 12. Por que Caim matou Abel? Opções: por uma herança. Pelo poder. Por inveja. Resposta correta. Por inveja. Referência bíblica. Gênesis 4 dos versículos 3 a 6. Pergunta 13. Quem ficou temporariamente mudo? Opções: Zacarias, Obadias, Jeremias. Resposta correta. Zacarias. Referência bíblica. Lucas 1 dos versículos 19 a 22. Pergunta 14. Quem era rei e sacerdote no período de Abraão? Opções: Azalias, Nabucodonosor, Melquisedeque. Resposta correta. Melquisedeque. Referência bíblica. Gênesis 14:18. Pergunta 15. Quais desses anjos não é citado na Bíblia evangélica? Opções: Miguel, Rafael, Gabriel. Resposta correta. Rafael. Pergunta 16. Qual tribo ficou responsável por cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus? Opções: Manassés, Levi, Judá. Resposta correta. Levi. Referência bíblica. Deuteronômio 10:18. Pergunta 17. Quem foi Asaf? Opções: Rei de Judá, Levita, Fariseu. Resposta correta. Levita. Referência bíblica. 1 Crônicas 16:7. Pergunta 18. Quantos livros tem a Bíblia protestante? Opções: 77 livros, 62 livros, 66 livros. Resposta correta. 66 livros. Pergunta 19. Qual a referência do versículo: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Opções: João 1:1, João 3:10, João 3:16.
Resposta correta. João 1:1. Pergunta 20. Qual profeta era calvo e chegou a ser zombado pela sua aparência? Opções: Jonas, Samuel, Eliseu. Resposta correta. Eliseu. Referência bíblica. 2 Reis 2:23. Muito obrigado por compartilhar esse tempo de qualidade conosco. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Fique com Deus.